Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 27 de 2022. Hoje é dia 5 de julho de 2022, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. Antes de dar início à nossa sessão, eu só gostaria de informar aos senhores conselheiros e a quem estiver participando aqui da nossa reunião, que o conselheiro Algir Lorenzon, hoje, por motivos de força maior, não vai poder participar da nossa reunião. Portanto, estaremos os demais conselheiros tomando as decisões pertinentes. Primeiro item da nossa pauta, precisamos apreciar a ata de número 26/2022. E eu pergunto aos senhores conselheiros, estão todos de acordo? Aprovada, presidente. Aprovado, presidente. Então, obrigado, também aprovo. Portanto, a ata de número 26/2022 está aprovada. Passamos para o próximo item da pauta, que é a análise do processo de número 000552-3900/22-9, que trata de reajuste tarifário da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana Sociedade Anônima. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que possa apresentar o seu relatório. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de reajuste tarifário dos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e serviços complementares do município de Uruguaiana, prestados atualmente pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A., de acordo com o contrato de concessão número 160/2011. O expediente teve início na Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros da AGERGS, em 23 de maio de 2022, com o objetivo de realização do reajuste com database de aplicação definida para junho de 2022. Mediante a informação número 68, DT 68/2022, DT, a diretoria apresenta o cálculo do reajuste, indicando que, conforme determinado no contrato, a metodologia utilizada foi a variação acumulada do IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, no período compreendido entre os meses de junho 2021 a maio 2022, resultando em um índice final de reajuste de 10,72%. Ressalta que o índice apurado deve ser aplicado aos serviços prestados pela concessionária a partir da competência de junho, e a homologação das tabelas tarifárias deve contemplar também o índice determinado de 5,27% pela resolução decisória número 652/2022. Em 9 de junho de 2022, a concessionária protocola o ofício OF-BRK AGERGS 187/2022, manifestando-se sobre o reajuste anual e apresentando as novas tabelas de estrutura tarifária e de serviços complementares. Conclui, considerando o reajuste de 2022 e a primeira parcela residual referente ao reajuste de 2021, pelo percentual de 15,99% a ser implementado após o cumprimento das divulgações aos usuários clientes, com a antecedência mínima determinada nas normas de regulação pertinentes. Em 13 de junho, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 72/2022, DT, visando conferir para homologação as tarefas tarifárias apresentadas pela concessionária. Sugere a homologação pela aplicação do percentual 15,99%, de acordo com o somatório dos percentuais apresentados. Entende que, abre aspas,
O correto, no nosso entendimento, seria a aplicação composta e não somada dos percentuais 10,72 e 5,27, o que elevaria em mais 0,49% as tarifas no presente reajuste. No entanto, em face da tempestividade, entendemos que as diferenças do presente reajuste deverão ser tratadas em conjunto, com eventuais diferenças na aplicação da revisão aprovada pela RED 652 numa próxima revisão tarifária. Diretor-Geral, mediante o encaminhamento número 827/2022-DG, em atendimento ao disposto na Resolução Normativa número 34/2016, encaminha o processo para distribuição e deliberação pelo Conselho Superior. Em vista, evitar resíduos a serem considerados para os próximos reajustes tarifários, retornamos o expediente à área técnica pelo encaminhamento número 92/2022 SE Assessoria, para que as tabelas a serem homologadas contemplassem a aplicação dos índices de forma composta. Mediante o ofício OF-BRK AGERCS 210/2022, a BRK apresenta as tabelas tarifárias atualizadas com a aplicação dos índices na forma composta. Mediante a informação número 76/2022-DT, a Diretoria de Tarifas confirma a conferência das tabelas tarifárias atualizadas apresentadas pela BRK, recomendando a homologação pela aplicação do percentual de 16,55%. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Nós temos 2 inscritos agora na fase de ouvir também a participação externa. Então, nós temos o representante da BRK, senhor Leandro Aredes e Ícaro Melo do Gauche. Então, passo a palavra pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde, conselheiros, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, acho que com a leitura toda do relatório, eu não tenho nada a comentar, não. Pois não, desculpe? Não tenho nenhuma consideração a fazer sobre o relatório. Nem tampouco o senhor... Nenhum dos dois, é isso? Boa tarde, presidente. Boa tarde, outros conselheiros. Diante da leitura do relatório, acho que realmente as considerações são essas, né, da aplicação composta de 16,5%, considerando os índices do contrato, né, o índice acumulado no período de junho de 21. Deixa eu só conferir. De aplicação de junho de 21 a maio de 22, do índice contratual GPM de 10,72, de aplicação composta junto com o que foi deferido lá atrás pela agência em relação ao parcelamento de 5,72. Então, a concessionária realmente só ressalta esses endereçamentos, que está realmente em linha com o relatório que foi lido pelo conselheiro relator. Sem mais considerações, presidente. Ok, muito obrigado. Também temos a inscrição da ADECOM, o senhor João Carlos dos Santos. Está presente? Sim. Eu ouvo, conselheiros. Pois não, então, 10 minutos, o senhor tem a palavra. Obrigado. Boa tarde, conselheiro presidente, boa tarde, relatores, boa tarde, conselheiros e demais participantes da BRK. A ADECOM tem algumas colocações para fazer relativo a esse reajuste composto aí. Visto que esse foi definido 5,27 da resolução anterior, há poucos dias, no mês passado, no dia 28, e seria feito 5,27, se somando também aos próximos reajustes ordinários.
e algum resíduo que ficasse seria definido na próxima revisão tarifária quinquenal. Porém, nesse momento está sendo, pelo menos foi o que eu entendi, está sendo contrário ao que diz a resolução anterior, que algum resíduo ou alguma coisa ficaria para a revisão, terceira revisão, na verdade. Então, esse é um ponto que foi que tomei conhecimento agora, nesse momento. Então, a nossa colocação é que ficasse só o reajuste normal, 5,27, que foi o que me pareceu estar na definição aquela do reajuste que nós tivemos no mês passado. E a segunda parte que eu vou fazer, não tendo muito o que falar sobre os 10,72, que são contratuais e é simplesmente a soma do IGPM do último ano, ou seja, de junho do ano de 2021 a maio de 2022. Essa questão é contratual, é uma soma, simplesmente não tem o que se falar, tem que estar no contrato. Poderia ser alterada quando colar muito o índice, mas não seria nesse momento, nesse tipo de expediente. E voltamos aqui a comentar um assunto que é reajuste tarifa ou então revisão tarifária ou custo total das tarifas. Uruguaiana tem as tarifas mais caras do Brasil, em média. Pode ser que tenha alguma cidade isolada, eu desconheço, pode ser, mas falando na média geral, a mais cara. E a consequência vem lá de trás de alguns, eu imagino, equívocos. Por exemplo, na primeira revisão tarifária, nós tivemos um reajuste de 4,49% relativo à desconsideração do primeiro aditivo contratual que houve, com a negociação entre o poder concedente e o poder concessionário, não poder concessionário, e depois foi desconsiderado esse aditivo, dando uma reajuste de 4,49%. Também, na mesma oportunidade, foi dado um reajuste de energia elétrica acima do reajuste do IGPM de 0,25%, considerando que a energia não subiu em caráter extraordinário, que deveria ser a revisão. Também foi feito um reajuste para compensar as ligações não realizadas, ligações de esgoto não realizadas até o ano, desde o início da concessão até o ano de 2019. Foi onde passou a valer o regulamento da tarifa por disponibilidade. Um reajuste de 2,94, que também foi feito indevidamente, a maior, foi feito pela média, sendo que os consumidores de mais baixa renda é os que não tinham ligado, foi feito pela média, a média máxima, e com valores numéricos da quantidade de consumidores que não estavam ligados à maior. E nessa segunda revisão quinquenal, foi feito um reajuste de energia de 0,62%, também acima do IGPM indevidamente. O terceiro ponto de reajustes indevidos foi o reajuste na revisão menor do índice que seria devido, em razão da concessionária não ter feito o esgotamento sanitário em 5 anos, foi dado prazo de mais 3 anos, ela não fez um investimento devido, e então não foi abatido esses custos no custo da operação, do investimento. Novamente, agora, na segunda revisão, também foi feito um valor muito irrisório em relação ao não cumprimento dos 8 anos, que deram mais 3 anos, que fecha agora em dezembro de 2022. Então, essas consequências de reajuste, somados aqui, chega a próximo de 18% a 20%, e está impactando a tarifa da concessionária nesse nível de chegar ao maior preço tarifário do Brasil. E isso em breve, vai correr um risco de não ser mais viável o contrato de concessão pelas tarifas abusivas. Abusiva é quando ela é super fora do mercado e que não tem
uma justificativa. Ela está a média superior ao nível nacional. E, último ponto, se a concessionária recebeu 0,25 na primeira revisão a título de energia elétrica e recebeu 0,62 na segunda revisão a título de energia elétrica, nós devemos agora, nesse momento, abrir um expediente extraordinário para fazer uma revisão tarifária a menor pelos 12% no estado que reduziu a energia elétrica. Estava em 30% até dezembro do ano passado, e nesse momento, com a nova lei agora da redução do ICMS, ficou em 18%. São 12% de diferença na energia elétrica. Se a concessionária elétrica teve um custo maior, agora ela tem um custo menor. Então tem que ser justo para os dois lados. Entendo que não é o escopo agora, é só uma revisão tarifária, mas só para ter uma ideia do que é esse reajuste de 16,55 em cima do já majorado preço de tarifas do município de Uruguaiana. Nesse sentido, aí, minhas considerações seriam essa aí. E, aproveitando a oportunidade, agradecendo a sensibilidade do conselheiro Manjão, que suspendeu a sessão para revisar o contrato, a reunificação do contrato, a consideração do contrato. Muito obrigado, senhor conselheiro. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre Alves Porce para que possa apresentar a justificativa de seu voto. Obrigado, presidente. Antes de iniciar a leitura da fundamentação, presidente, eu vou só fazer um breve esclarecimento e aproveitando também para agradecer novamente as considerações apresentadas pela companhia e também pelo Dr. João Carlos, sobre a questão do resíduo, que diz respeito à resolução 652/2022, aquela questão residual ela já está tratada na própria resolução 652, referente à última parcela, que seria no ano de 2026, com aplicação de um percentual residual de 2,88%. E na prática da aplicação de reajuste, recorrentemente, o procedimento adequado é aplicar o procedimento de cálculo composto. Então, o 5,27%, que é a primeira parcela que entra em vigor agora em 2022, ele deve ser aplicado de forma composta sobre o índice de reajuste. Não sendo feito dessa forma, iria sendo carregado um segundo resíduo aí nos próximos reajustes. Então, a questão ali com esse aspecto é meramente de garantir a consistência na aplicação matemática desses índices de reajuste. Bom, isso esclarecido, eu vou passar então a leitura aqui da fundamentação do voto. Item 2 da fundamentação. Através de convênio específico celebrado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições previstas na Lei nº 10.031, de 1997, e segundo as disposições do Contrato de Concessão número 160, 2011. A subcláusula única da cláusula 3ª do convênio das atividades regulatórias estabelece a delegação à GERGS de algumas atribuições do município, dentre as quais homologar, fixar, reajustar e revisar tarifas, seus valores e estruturas, na forma da legislação aplicável e do contrato de concessão. O contrato de concessão firmado entre o município e a concessionária, atualmente denominada BRK Ambiental S.A., Uruguaiana, disciplina a forma de prestação dos serviços, especificando os direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. Quanto ao sistema tarifário, dispõe o contrato na cláusula 17.2, abre aspas,
As tarifas serão preservadas pelas regras de reajuste e revisão previstas nas leis federais número 8.987/2005 e 11.445/2007, bem como nas leis municipais aplicáveis e pelas regras previstas neste contrato e anexos, com a finalidade de assegurar às partes, durante todo o prazo da concessão, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por sua vez, a cláusula 21 trata especificamente do reajuste das tarifas, dispondo que 21.1 os valores das tarifas e serviços complementares serão reajustados a cada 12 meses, utilizando-se o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. O cálculo do reajuste dos valores das tarifas, 21.4, perdão, o cálculo dos reajustes dos valores das tarifas e serviços complementares será elaborado pela concessionária, devendo ser submetido à apreciação da entidade reguladora e fiscalizadora, para que esta verifique sua exatidão. 21.4.1 A partir do exercício de 2014, a submissão do cálculo de reajuste à entidade reguladora e fiscalizadora deverá ocorrer em até 5 dias após a disponibilização oficial do índice pela Fundação Getúlio Vargas, devendo este cálculo refletir a variação acumulada do IGPM entre o mês de junho, inclusive, do exercício imediatamente anterior, e o mês de maio, inclusive, do exercício corrente no qual se efetuará o reajuste. 21.4.2 A concessionária remeterá ao concedente cópia da comunicação enviada à entidade reguladora e fiscalizadora. 21.5 A entidade reguladora e fiscalizadora terá o prazo de até 15 dias, contados do recebimento da comunicação da concessionária neste sentido, para examinar o cálculo apresentado pela concessionária, manifestar-se a respeito. 21.6 O prazo a que alude o item 21.5 acima poderá ser suspenso uma única vez, caso a entidade reguladora e fiscalizadora verifique a necessidade de correção do cálculo de reajuste, justificando de forma clara e objetiva o que deve ser alterado pela concessionária, reiniciando-se a contagem dos dias restantes a partir da data em que a concessionária cumprir com tal solicitação. 21.7 O início da cobrança da nova tarifa somente poderá ocorrer 30 dias após ampla divulgação aos usuários pela concessionária do reajuste. Fecha aspas. Cabe mencionar também que a Lei Federal nº 11.445/2007 determina que a aplicação do reajuste deve ocorrer no mínimo 30 dias após a sua publicação. Assim sendo, a Diretoria de Tarifas e Estudos Financeiros da AGERGS, considerando o IGPM de 12 meses até maio de 2022 de 10,72% e o percentual de 5,27% definido pelo Conselho Superior da AGERGS na Resolução Decisória número 652/2022, efetuou os cálculos e apontou divergência no requerimento apresentado pela BRK no ofício BRK AGERGS 187/2022, de 15,99% de reajuste a ser implementado em 2022. Diante das informações número 72/2022 DT e número 76/2022 DT, visando evitar resíduos futuros, e das novas tabelas tarifárias validadas pela Diretoria de Tarifas, acato o entendimento de que os percentuais acima citados devem ser aplicados de forma composta, resultando em um percentual de 16,55% para o reajuste tarifário dos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e serviços complementares prestados pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A. ao município de Uruguaiana. Assim sendo, voto por 1. Homologar o índice de 16,55% para o reajuste das tarifas do serviço de abastecimento de água, esgoto e serviços complementares do município de Uruguaiana, conforme tabelas em anexos. 2. O índice previsto no item anterior será aplicado no mínimo 30 dias após a sua publicação. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre.
Eu passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação do conselheiro relator acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Petersen. Passamos para os debates. Eu pergunto ao conselheiro Mangion se tem alguma consideração. Não, presidente. Obrigado. Como também não tenho, devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que faça, então, a confirmação do seu voto. Confirmo o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Portanto, está aprovado o relatório por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, comunicações. Informar que está pautada para o dia 12/7 de 2022, na sessão de número 28/2022, a análise do processo de número 0011093900/22-9, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 006/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. Conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Por fim, assuntos gerais. Eu indago se os senhores conselheiros têm algum assunto que queira trazer à pauta. Não, presidente. Ok. Não, Presidente, só uma comunicação. Saiu no Diário Oficial de ontem, uma relação de nomeações em concursos públicos, né, de várias instituições do Estado, e nós tivemos 3 colegas que foram nomeados em outras instituições. Então, é aquilo que a gente havia comentado, né, que o processo de valorização dos salários dos nossos colegas anda capenga, né, devagarzinho. Então, ocorre isso, os colegas trocam de instituições e talvez tenham um futuro mais atrativo. É lamentável que isso aconteça, conselheiro Mangion, né? Porque os colegas que saem levam consigo uma bagagem adquirida ao longo do tempo, um aprendizado, e a instituição acaba perdendo com essas saídas, né? Na medida em que este acervo acumulado ao longo do tempo acaba migrando para setores outros da administração pública que não a regulação onde ele foi consolidado. Então, realmente é uma pena que isso aconteça. A informação, inclusive, é que quer dizer, a gente está perdendo para a própria máquina pública, né? As pessoas estão saindo da agência e indo para a Secretaria de Planejamento, indo para outras secretarias, em que certamente estarão desenvolvendo outras atividades que não é essa atividade em que eles investiram tanto tempo e aprendizado, a própria instituição também. Realmente é uma pena. E é uma pena que isso tenha acontecido por motivo salarial, né? Pelo fato de que o pessoal vai ganhar mais nessas outras instituições da administração pública do que na nossa agência. Então, sob todas as dimensões, me parece profundamente lamentável que isso aconteça. Bom, eu gostaria também só de aproveitar e fazer um breve registro de que entre agora o dia 11 e o dia 30 de julho, eu estarei, então, em algumas férias, eu não tinha tirado nenhuma ainda, então tirar um breve 2 semanas aí de afastamento, em que o nosso colega conselheiro Mangion, que exerce a nossa função aí também de adjunto aqui, né? Não adjunto, nem sei qual é o termo exato aqui, conselheiro Mangion, por favor, me corrija, porque eu sempre me perco aqui.
É substituto, é adjunto? Substituto da presidência. Substituto da presidência. Então, ele vai ficar, então, carregando aí o piano da presidência durante esse tempo, né? E eu desde já agradeço aí a disponibilidade, a atenção que o conselheiro Mangion tem sempre nos dado aí, o apoio permanente, obviamente, além de todo o nosso conselho, né? Então, eu imagino que esses eram os assuntos que nós tínhamos por hoje. E talvez só mais uma comunicação breve também, só como registro, sem entrar muito no mérito, só para informar que o pessoal a diretoria da BCR, né, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, na sexta-feira passada, teve uma reunião virtual aqui com a agência, em que a BCR, então, expôs alguns dos pontos que eles estão levantando para discussões. Uma pauta bastante longa, acho que até depois talvez mereça uma discussão nossa interna do próprio Conselho, para fazer algumas discussões do que está acontecendo em nível nacional sobre questões associadas às rodovias e às concessões de rodovias. Então, só fica aqui o registro de que a BCR foi recebida aqui pela presidência, entre outras tantas reuniões que aconteceram, mas eu queria destacar essa como porque traz uma discussão que eu acho que é muito emblemática, inclusive para o futuro das concessões do nosso país e as concessões que hoje, rodovias, nós aqui temos sob nossa regulação. Então é isso, senhores, agradeço a presença de todos. Só peço que a gente assine, então, ali a documentação após a nossa reunião. Muito obrigado a todos, tenhamos todos aí uma boa semana, muita saúde e paz para todos. Um abraço.